assim, eu quero te servir, Senhor. Pra tua glória, meu Jesus. Eu quero te servir. Pra tua glória, a tua glória. Você pode ser forte. Eu quero te servir. Pra tua glória, eu vou viver. Eu quero te servir. Em nome de Jesus, já. Glória a Deus, mais uma vez. Amém? Vocês são uma igreja muito, muito bonita. Vocês são lindos porque a graça do Senhor está sobre vocês. Dá para acender a pureza do coração de cada um. Quando Deus está conosco, não é que nós somos melhores do que aqueles que estão lá fora, mas Deus nos torna diferentes. Amém? A palavra santo significa separado. Enquanto você permanecer santo, muitas pessoas vão ver você diferente. E vocês serão referências para muitas pessoas. Eu gostaria de dizer um versículo aqui, que se encontra em João, capítulo 7, versículo 38, que diz assim: como dizem as escrituras sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Quem crê em Deus? E o glória a Deus bem alto. Aleluia. E vamos estar louvando o Senhor com um louvor que fala água viva. Amém? Que vocês possam estar com seus louvores. Amém? Entregue-se ao Senhor, Senhor.
Você se rende à presença de Deus. Quando alguém se rende a alguma coisa, ele se coloca diante daquela situação, sem forças, se prostrar. É necessário que nós entendamos que precisamos nos render. Deus, eu me rendo, Deus. Preciso me render à tua graça, à tua glória. Preciso todos os dias fazer esse exercício, Senhor Deus. Para que o teu vento de poder, o Espírito Santo, conduza a minha vida. Para que ele conduza o meu estar, o meu ser. Amanhã, quando a luta será maior. Amém? Diga assim: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Eis-me aqui, prostrado outra vez, tudo entregar, tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, Senhor. Você sempre diga para ele, está sempre contigo. Senhor, eu me rendo. Essa noite não diga, eu me rendo.
Glória a Deus. Uma salva de palmas fortes, sim, Deus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Depois está sentando. Hoje estamos aqui para poder falar um pouco sobre missões locais. E hoje é terça-feira e estamos aqui com as nossas mensageiras, né? E falar um pouquinho do que nós fazemos aqui. Eu comecei com as mensageiras em 2022, onde eu vim apenas fazer uma visita, né? Para trazer as minhas meninas, pois a gente tinha vindo de Porto Alegre para cá. E acabei ficando, né? Me apaixonando por esse projeto, onde meninas podem conhecer um pouco da palavra do Senhor. É uma batalha espiritual que a gente vive, né? Onde meninas têm lutado, né, contra o inimigo para poder estar aqui. Mas para a honra e glória do Senhor, a gente tem lutado com elas, orando pela família delas. Tem um momento de devocional, cada terça-feira uma menina que traz. Então é uma ajudando a outra. E esse é um projeto ao qual a igreja tem lutado para se manter firme, né? A maior desafio para nós hoje é para que essas meninas se sustentem espiritualmente nos seus lares, porque a maioria delas, os pais não conhecem a Cristo, né? Então é uma batalha que a gente está aqui para convidar você também a participar desse desafio. Muitas outras meninas que estão por aí precisando ouvir do Evangelho do Senhor, elas possam crescer junto conosco aqui. E nesse momento eu queria fazer um convite para vocês, que nós estamos aqui todas as terças, né? E você pode estar fazendo parte disso aqui conosco. Desde trazendo um devocional, ajudando a gente aqui em qualquer coisa. No momento que você se coloca à disposição até mesmo para orar, escolha uma dessas meninas e ore por elas. Ore pelo nosso ministério não desanimar, ore para que esse ministério venha crescer cada vez mais. Esse é um desafio para a igreja, porque muitas vezes o ministério das mensageiras do reino não é só a gente que está aqui na terça-feira, mas sim uma igreja que é multiplicadora. E isso para nós, incentivando você a estar junto conosco, principalmente na oração. E você é o nosso convidado para estar aqui todas as terças, 19 horas, para estar aqui fazendo qualquer coisa. A gente sempre trabalha não só aqui nesse lugar. Então, você é o nosso convidado e eu desafio você a orar pelas nossas meninas, por esse ministério, para que cada dia mais esse número de meninas venha se multiplicar e outras meninas possam ter o privilégio de conhecer a palavra do Senhor. A gente também aprende de Jesus, a gente aprende a ler a Bíblia e de mais coisas. Porque ela vai ser como uma menina de Deus. Glórias a Deus. Aqui era para ter o vídeo das mensageiras dos embaixadores, mas os embaixadores estavam de férias, né? Porque as terças-feiras acontecem. Os nossos meninos e as nossas meninas estão aqui. Que a graça do Senhor seja abundante sobre a sua vida e que você continue a orar pela nova geração. As nossas crianças aí fora têm se perdido, mas aqui, né? E às vezes nos lares, né? Porque os embaixadores têm acontecido muito nos lares. O Senhor tem dado a oportunidade das nossas crianças ouvir desse evangelho que transforma vidas. Traga a sua vizinha ou seu vizinho para estar conosco, seja um agente de transformação. Eu fui alcançada pelo Senhor. Eu fui conduzida a uma igreja quando eu era uma menina, por uma missionária que levava, e eu não podia participar das mensageiras do reino. Eu ficava muito triste. Eu tentava olhar pela porta, que não deixava, mas eu fui até ali.
eu me converti naquela época, não, porque a missionária foi embora. Ela foi para fora do Brasil. E ninguém mais foi buscar aquelas meninas daquela comunidade, inclusive eu. Mas aquela palavra eu creio que ficou no meu coração, porque muitos anos depois, eu voltei naquela mesma igreja para acompanhar uma amiga minha. E o que eu tinha que fazer? Beliscar ela para que ela pudesse não ir no culto. Você pode achar que é brincadeira. Foi assim que eu me converti, no culto de oração. Fui lá porque a mãe dela era cristã. E quando a palavra foi ministrada naquela noite, eu me rendi ao Senhor. E graças a Deus, são 28 anos nessa caminhada. Graças ao Senhor. Porque eu tenho certeza que aquela palavra, que quando eu era uma criança, eu tinha menos de 9 anos, porque as mensageiras começam com 9 anos, aqui a gente começa com 4, mas oficialmente é 9. Eu não podia participar, mas eu me lembrava de músicas que foram ensinadas. Quando eu estava com medo, quando eu me sentia só, eu me lembrava daquelas músicas e eu chorava e eu pedia socorro ao Senhor, cantando louvores que eu aprendi naquela igreja quando eu era uma criança. Então vamos cuidar das nossas crianças. Como diz o lema dos embaixadores, para não precisarmos mandarmos homens e mulheres. Vamos orar? Graças a Deus. Oremos então. Senhor, Deus amado Pai, Deus maravilhoso, Pai amado, nós te damos graças, Senhor, porque a tua graça nos alcançou e o Senhor nos concede o privilégio de fazermos parte do corpo de Cristo aqui na face da terra, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque temos o privilégio de nos reunir, ó Pai, porque o Senhor tem levantado aqui homens e mulheres, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por cada uma das nossas meninas, ó Pai, que tem sido alcançada, que tem ouvido da tua palavra, Pai, que tem sido cuidadas e amadas, Senhor. Que o Senhor faça germinar cada sementinha semeada nesses corações, ó Pai, e a seu devido tempo faça germinar, faça crescer, multiplicar, ó Deus. Que cada uma das nossas meninas aqui, Senhor, possam fazer a diferença no meio que elas estão inseridas, ó Pai, onde quer que o Senhor as conduza. Que seja o Senhor, através da vida delas, ó Pai, atraindo mais e mais meninas, ó Pai, que estarem aqui ouvindo da tua palavra. Continua abençoando toda a liderança, Pai, dando estratégias, ó Pai, dando sabedoria em cada situação, Jesus. Continua abençoando cada ministério, continua com teu olhar de graça e misericórdia sobre cada um dos nossos pequeninos, das nossas pequeninas, Senhor. Livra, ó Pai, dos homens maus, violentos, sanguinários, fraudulentos, em nome de Jesus, ó Pai. Tenha misericórdia, Pai, dos nossos pequeninos, que a tua boa mão seja, Pai, sobre os nossos pequenos, sobre as nossas meninas, ó Pai, sobre os nossos meninos. Jesus, nós suplicamos a Deus pelo teu socorro, pelo teu auxílio, pelo teu direcionamento, Pai. Nós vivemos dias maus, mas nos ajuda a fazermos a diferença, ó Pai. Em nome de Jesus, continua avivando a tua obra, continua derramando a tua unção, Pai, sobre cada vida aqui. Muito obrigada pelo posicionamento de cada um, ó Pai. Obrigada, Deus, por cada um que tem, Pai, se posicionado diante do Senhor, por cada um que tem orado, contribuído, cuidado de cada vida. Continue sustentando e abençoando toda a tua obra, Pai. Nós falamos em nome de Jesus. Cuida dos nossos pequeninas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E daquelas meninas, 85% hoje são cristãs. Inclusive a esposa do meu pastor lá do Rio de Janeiro. E eu também. Vale a pena investir nas nossas crianças. Graças a Deus, meus irmãos. Amém? Eu quero agora conhecer aqueles que nos visitam hoje. Temos a grata satisfação de termos pessoas queridas que nos visitam hoje. Não faz parte de nenhuma igreja e nos visita hoje pela primeira vez. Só levanta a mão para que nós possamos conhecer o jovem aí atrás. Deus te abençoe, meu querido. Seja muito bem-vindo, tá bom? Vamos dar uma literatura para você, ok? Para você fazer uso dela. Uma forma de dizer que seja bem-vindo em nossa igreja também, a nossa jovem ali também, com certeza, aqui do lado. Fica com a mão levantada para que a gente possa conhecer aí, isso mesmo. Mais alguém? Não? Nessa condição não, né? Muito bem, agora quem está conosco pela primeira vez é membro de alguma outra igreja, nos visita. Levante a mão, existe alguém assim? Pela primeira vez? Não, né?
Alguém está me chamando aí, estão ouvindo, né? Quem está conosco aí segunda, terceira ou quarta vez? Nos visitando pela segunda, terceira ou quarta vez. Levante a mão. Alguém nessa condição? Então só temos os dois mesmo, né? A igreja vai dizer bem forte para eles aqui então. Sois em nome de Jesus. Volta sempre. Fiquem com a gente. Nós chamamos Jesus também. Amém? Os irmãos agora vão ficar de pé. Estamos retornando aí a nossa confraternização, nosso momento de confraternização. E através do cântico Como é Precioso, você vai sair desse lugar, se você puder, e principalmente cumprimentar esses irmãos que estão conosco aí pela primeira vez, amém? Vamos dar as boas-vindas aí em nome de Jesus, através desse cântico. Vamos lá. É muito precioso eu vou mostrar contigo, amém? Assim, ó. Como é precioso, sabe junto a ti, juntos para dar, cantar os olhos, expressarmos o amor, e um dia eu serei, pensar que no trabalho, sua graça e Deus trabalho. Amém, queridos? Podem tomar assento. Que bom, né? Tem que falar com todo mundo, mas é difícil, né? Assim vão ser abraçados todos. E quero dizer aí mais uma vez para todos que nos visitam, se não tem um área espiritual, faça da nossa igreja, desse espaço, dessa gente, o seu lar, a sua casa espiritual, amém? Deus abençoe. Queria ler um texto agora da palavra, segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 21, dos versos 1 ao verso de número 4. Vou pedir a ajuda de vocês, vou estar lendo os versos ímpares. Peço à igreja que nem os pais, tá bom? Então vai ser o número 4. Diz assim:
Jesus olhou e viu os ricos colocando as suas contribuições na caixa de ofertas. A igreja? Ele disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram e sobraram, mas ela sua pobreza deu tudo que possuía para Deus. Amém, queridos. Que exemplo de generosidade, né? A nossa viúva. É sempre importante falar sobre esse tema, é um tema sempre delicado nas igrejas e no coração do ser humano, quando mexe com a questão das finanças. Mas vale a pena uma reflexão. Quero fazer uma pergunta para vocês. A viúva, ela deu 10% ou ela deu mais? Ela deu mais, né? Na verdade, eu penso nisso que ela deu quanto? 100%, né? De vez em quando a gente fica com aquelas brigas, né? Com aquela ideia de que, tem que estar isso, tem que estar aquilo. Eu digo aqui com todo carinho que todo cristão deveria contribuir com no mínimo 10% daquilo que ele ganha, porque isso é um entendimento bíblico que eu tenho, tanto no Antigo Testamento, na prática, como também no Novo Testamento, que ensina muitas vezes a dar até o tudo como nesse contexto. Então, a gente precisa aprender o princípio da mordomia, o princípio da generosidade na vida da viúva pobre. Talvez a gente se preocupe com tanta coisa e tudo isso fica. Hoje, por exemplo, eu conversei com uma irmã, e essa irmã disse que na perda do seu ex-marido, algo muito triste, né? Uma das coisas que ele pedia é: não briguem por aquilo que ficou. A gente conquista tanta coisa, mas depois fica tudo por aí, né? A gente se prende a tanta coisa muitas vezes e nada que nós temos aqui é isso. É o que diz o Salmo 24:1, né? O Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo pertence a Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida da igreja, pela vida de você que entende a disciplina e a pedagogia da contribuição, né? A gente está aqui com essa cabine acústica aqui, não é barata, mas a gente comprou para que vocês estivessem para a igreja, não está totalmente pronta ainda, né? A gente está preparando aí um microfone adequado para ela aqui dentro, vamos microfonar ainda, tem outras coisas que a gente prepara aqui na frente como retorno. Mas tudo isso aí é fruto do investimento de cada um de nós nas causas do Senhor. Ok? Então entenda que quando nós contribuímos para a expansão missionária do Evangelho. E não tem investimento melhor, irmãos, do que investirmos nas coisas de Deus. Amém? Então fica aí a nossa reflexão nessa noite sobre esse princípio da generosidade da viúva pobre, e uma reflexão daquilo que nós temos feito realmente com aquilo que nós estamos recebendo. Onde nós temos investido? Será que é aquilo que é bom? Como diz a palavra? Então a gente precisa fazer uma auto-reflexão, uma autoanálise das nossas vidas. Amém? Deus abençoe a sua vida. Eu queria fazer um lembrete aqui, irmão. Nós estamos finalizando a campanha de missões locais, onde toda a oferta vai ser destinada para a nossa igreja nesse mês. E muitos não sabem, mas nós temos nós trabalhamos com alguns centavos aqui na igreja. E a oferta para missões aqui na nossa igreja no culto é 3 centavos no final. Então, se você quiser contribuir para a oferta específica para missões, você pode, através do Pix, por exemplo, você pode colocar ali no final os 3 centavos que a tesouraria da nossa igreja vai identificar como oferta para missões, tá bom? Se você der uma oferta comum, só 00 no final, não vai entender que é uma oferta comum. Mas quando você acrescenta essa linha, a gente vai entender que é para missões. Evidentemente, se você faz isso no envelope, você vai colocar ali, e os seus vão identificar que é para missões, não precisa colocar os centavos como oferta física. Mas que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua saúde financeira, espiritual. Atrás dessas capas aí tem um envelope, se você deseja contribuir, se tiver o coração, tem ali um QR Code com o nosso Pix ali. Sinta-se bem à vontade para isso, amém? A liberalidade é uma virtude daqueles que servem ao Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos situar aí no adorador cristão, cantar em louvores, né, com 85, esse clássico. Enquanto os irmãos entram nesse cântico, você pode trazer ao Senhor a sua contribuição de coração.
Senhor Deus, Senhor Pai, nós rendemos graças a Ti, Senhor, por este dia, Pai, por essa noite, Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui, Pai. Obrigada, Pai, porque se hoje nós estamos respirando, Pai, é graças à Tua infinita bondade, Pai, à Tua infinita misericórdia, Pai, porque Tu nos deu fôlego de vida, Senhor. Cada um de nós aqui, Pai, querido, saibamos, Pai, valorizar, Pai, o dom da vida que o Senhor nos dá dia após dia, Pai. Muito obrigada, Pai, por esse momento, Pai, querido, de dedicação de vidas e bens, Pai, que os nossos corações, Pai, estejam sensíveis, Pai, estejam quebrantados, Pai, para que nós possamos, Pai, querido, devolver tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai, que nós possamos entender, Pai, que nós não temos nada, Senhor, tudo que temos é do Senhor, tudo que temos vem do Senhor, Pai, cabe a nós, Pai, querido, devolver, Pai, aquilo que o Senhor nos dá, dar um pouco, Pai, de tanto que o Senhor tem nos dado, Pai, para a Tua obra, Senhor, para a Tua casa, para o crescimento da Tua igreja, Pai, para o avanço do Teu reino, Pai, do Teu evangelho, Pai, que os nossos corações, Pai, possam estar no Senhor, Pai, que os nossos corações, Pai, o Senhor, Pai, possa ser o nosso tesouro, Pai, porque a Tua palavra nos diz que aonde está o Teu coração, Pai, querido, que os nossos corações estejam no Senhor, que o Senhor possa ser o nosso tesouro, Pai, e que nós possamos a cada dia mais glorificar a Ti, Pai, querido, com as nossas ofertas, com a nossa vida, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu não entendi bem, mas... Paz, acesso à vida, fique atento ao informativo da Filé durante essa semana e não perca nada da nossa vida. Deus abençoe. Boa noite, tudo bem com vocês? Estou aqui para convidar você, meninos e meninas de 7 a 16 anos, a participar conosco todas as terças-feiras do nosso projeto, porque os embaixadores do rei e as mensageiras do rei. Todas as terças-feiras, às 7 horas da noite, você poderá participar. Se você, pai ou mãe, tem filho, sobrinho, qualquer criança que precise ouvir a palavra do Senhor, aqui é o lugar certo. Então, incentive ele, traga ele, com certeza ele será bem acolhido conosco. Passamos fazer um momento especial para ele esteja conosco na quarta-feira. Toda quarta-feira, às 7h30 da noite, temos aqui um encontro de oração. Tem sido bênção, muitos testemunhos de bênçãos, graças a Deus, através da oração. Esteja conosco. Olá, irmãos, Graça e Clara, tudo bem? Então, toda quinta-feira nós temos experiências no lar. Você que não participa, você venha participar conosco, participamos junto. Toda quinta-feira você pode procurar o mais próximo de você. Nós também temos o Pastor Léo e a irmã Cipriane para você se comunicar e deixar o projeto mais próximo. Venha participar conosco. Você, meninos e meninas de 9 a 14 anos, apresentamos o Futebol para a Vida. Todo sábado, das 10 às 11 horas da manhã, ali no loteamento já. Esperando vocês. Nesse sábado, teremos o nosso encontro da MCM. Você é nossa convidada especial. Vem participar conosco, será um tempo abençoador. Ah, e lembrando aos homens, tem encontro também, no mesmo local. Queria falar também sobre nossas redes sociais, como Instagram e Facebook. Lá postamos muitas informações como essa. O nome é Fibessac e espero que vocês tenham um culto e Deus te use muito. Tchau! Para que você fique por dentro das nossas atividades, somente os nossos queridos irmãos, amém? Para conhecer um pouco do que nós realizamos durante a semana aqui, nossos outros encontros também, amém? Queridos, eu quero agora orar. Quero orar, hoje recebeu uma grande bênção. Quarta-feira a gente tem tempo de compartilhamento de bênçãos aqui. E a nossa irmã Santina orou bastante vezes aí, juntamente com a irmã Terezinha, nos pediu, nós colocamos o papelzinho de oração pela vida da Tati, né? Pela faculdade ali o processo, e ela concluiu com esse, né? Foi aprovada, não é isso? E o nosso coração se alegra juntamente com essa família querida, porque a Bíblia nos ensina a se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, amém? Então vamos orar ao Senhor agradecendo por essa grande bênção do Senhor, amém?
Feche seus olhos comigo, vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos agradecer-te pelas incontáveis bênçãos recebidas. O Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais e, Pai querido, também com bênçãos, Pai querido, a nível temporal. E nós queremos te agradecer pelo pedido feito pela nossa querida e amada irmã Santina, que orou tanto pela Tati, a Deus, a conclusão ali da faculdade. O Senhor concedeu essa grande bênção na vida dela, essa formação dela ali, ó Pai. Como isso alegra o nosso coração, Pai. Muito obrigado a Deus, porque Tu és um Deus fiel, cuidou de todo o processo. Sabemos, Pai querido, cada um que tem uma experiência de que o estudo, Pai amado, universitário, às vezes é muito complicado. Nós muitas vezes temos dificuldade de concluí-lo, ó Pai. Mas nós queremos hoje te agradecer por esse pedido realizado pela nossa querida e amada irmã, Pai. Continue sendo com ela, continue cuidando dos seus, ó Pai, continue cuidando daqueles que estão enfermos na família dela, bem como de toda a igreja, ó Pai. Nós temos parentes, amigos que estão passando por dificuldades na área da saúde. Nós rogamos a Ti, Pai, a Tua intervenção, o milagre do Senhor na vida dos nossos entes queridos, da nossa parentela, que haja cura, que haja milagre dos altos céus, ó Deus, que o Senhor dê saúde aos nossos, ó Deus, cuide dos nossos. É a nossa oração, Pai, que a Ti fazemos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós temos alguns avisos extras aí, Diogo, para colocar? Eu anotei alguns aqui na cola, porque se não tiver, eu vou falar por aqui para vocês, tá bom? Bom, esse aí é um dos que eu ia falar. Eu queria, de coração, que você dedicasse ou a sua manhã, ou a sua tarde do próximo sábado, ou se você puder dedicar amanhã e o sábado, para estar participando conosco do Igreja Multiplicadora na Prática. Será um evento associacional, envolvendo a nossa associação, outras igrejas batistas aqui do Oeste de Santa Catarina, onde nós iremos trabalhar os princípios que nós já praticamos aqui na nossa igreja e mostrar para essas igrejas como é na prática. Muitas vezes a gente aprende no Congresso Multiplique, a teoria, e nós teremos a oportunidade de mostrar isso na prática, para que as pessoas possam ver e reproduzir em suas respectivas igrejas como é feito isso, ok? Então, pela manhã, nós vamos ter um café da manhã aqui, e a partir das 10 horas, nós vamos ter as duas primeiras ações paralelas. Você pode fazer parte de uma delas duas. Ou a formação de liderança com o estudo do frutificar, que é no espaço aqui inferior. Então, se você quiser entender como é que a gente forma líderes, né? O princípio de formação de liderança que nós estamos trabalhando agora é através aí de tantos métodos como o frutificar. A Escola Bíblica Discipuladora também é um dos métodos que nós temos usado, tá bom? E, paralelo a isso, um trabalho de compaixão e graça, que é o nosso projeto Futebol para a Vida ali no campo. Orem para que faça um bom tempo, tá bom? Orem para que o tempo fique bom. Vou precisar muito do apoio de toda a equipe nesse dia lá do projeto Futebol para a Vida, para a gente estar apoiando lá, para que esses irmãos possam conhecer como é que nós desenvolvemos esse trabalho de compaixão e graça com as crianças, né, os nossos juniores, ali no espaço ali de multiuso aqui da prefeitura, né? Nós temos um espaço que foi cedido gratuitamente para a igreja para poder fazer esse projeto social aqui na comunidade. Tá bom, irmãos? Depois do almoço, nós vamos ter testemunhos missionários. Alguns irmãos vão testemunhar como é que tem sido o processo discipular de suas vidas, né? E depois disso, nós vamos ter 3 ações paralelas. Aí você pode escolher uma delas para participar. Caminhada de oração, trabalhando o princípio de oração. Então a gente vai sair pelas ruas, camisa amarelinha. Cadê os nossos, a turma da propaganda? Fica de pé, Daniel. Olha para a igreja agora, vira para lá. Arthur também, vai lá. Mas alguém tem a camisa amarela aí, ó? Se você tiver essa camisa amarela, por favor, ou o casaco, né, o moletom, se tiver muito frio, você venha com esse casaco ou com essa camisa no sábado, porque nós vamos sair pelas ruas aí. Tem uma bandeira Jesus Transforma que nós já compramos, para poder orar pelas pessoas, orar em cada localidade, esquinas, e entregar aí as ventarolas também, anunciando Jesus Cristo de forma externa, ok? Então essa é a primeira ação, uma ação de oração, caminhada de oração. A segunda ação paralela será o discipulado que nós vamos fazer.
Estou pedindo a alguns irmãos que já discipulam pessoas para marcarem o discipulado específico no sábado, nesse horário, para que essas pessoas vejam, participem e vejam como é que é feito o discipulado. Ah, eu não sei discipular, pastor, não sei como é que funciona. Então, vai aprender agora na prática, tá bom? E a terceira ação paralela é um PGM, um pequeno grupo multiplicador, que nós vamos estar realizando nesse dia também. Então, o grupo vai estar indo para uma casa, a princípio aí deve ser a casa do irmão Alcione e da irmã Cediane, nossa diaconisa, né? Então, a princípio deve ser lá. Então, os irmãos vão conhecer como é que funciona um PGM na prática, ok? E depois disso, a gente vai estar concluindo o trabalho aqui, né? Se sobrar aí uma coisa da manhã, um cafezinho da tarde, né? Acho que vai sobrar, né? O Senhor multiplica sempre, né? Amém? Então, agende isso para o próximo sábado aí. IM na prática vai ser muito bom, vai ser bom para você, vai ser bom para a nossa igreja, vai ser bom para a nossa comunidade e vai ser bom para as igrejas que estarão desenvolvendo os mesmos princípios lá em Concórdia, talvez em Caçador, Campos Novos, tantas igrejas que nós temos espalhadas aqui no nosso Grande Oeste. Amém? Então fica o convite para os irmãos aí se prepararem para o próximo sábado aí. Qualquer dúvida, se quiser ajudar, o que eu posso fazer para ajudar, pastor? Conhece aquela mulher bonita ali, ó? Missionária Adriana. É só falar com ela que ela vai estar orientando vocês, tá bom? O que você pode fazer? Eu quero ajudar na cozinha, eu quero ajudar na oração, eu quero ajudar na arrumação, eu quero ajudar a fazer isso, aquilo, carimbar folhetos, né? Só falar com ela que ela vai te direcionar, tá bom? Dito isso, então, pode passar. Retiro das mulheres, a gente tem anunciado aqui constantemente, você que é mulher, você pode conversar com a nossa diaconisa Cidiane, que é a líder da MCM ali, vai estar acontecendo em 13 Tilhas, no Hotel Tirol, um espaço muito bom. Quem já foi lá conhece, que é um local muito bonito, né? Um lugar turístico ali. Vai ser de 25 a 27 de setembro, já é o mês que vem, né? Passa rápido demais, né? Já é mês que vem, ok? Vamos bom? Tem mais algum? Muito bem, bem lembrado. Eu queria que você se preparasse para o nosso Multiplique. A gente colocou no link lá no grupo informativo, um link para, se você estiver pelo menos interessado em ir, para você entrar no grupo, para poder ter informações sobre como é que é o processo. Já temos alguns carros que estão disponíveis, talvez você possa ir nesse carro, nessa caravana, ok? Ajudar, evidentemente, no combustível desse veículo, para estar indo lá para Caldas Novas, em Goiás, participar da nossa Conferência Global Multiplique. Para você se situar, vai ser de 3 a 6, de terça a sexta-feira de novembro. Lembrando que segunda-feira, dia 2, é feriado, vai pegar um feriadão. Então, se você tem férias, por exemplo, você pode conversar com a sua chefia imediata, né? Para poder tentar pegar esses dias aí. E certamente vai ser abençoador para a sua vida também. Tá bom? Acho que é só isso, né? Tem a cantina também, né? Tem cantina aí? Não. Mas hoje nós temos cantina também, cantina missionária. Os irmãos sabem que toda a verba da cantina é destinada para a campanha de missões do período, né? Fala para mim o que é. Coxinha e bolinho de queijo, R$1 coxinha e bolinho de queijo, R$1 a unidade, né? Aí se você for comprar 5, já sabe, todo mundo conhece aqui já o código de centavo, né? R$5 e R$1 pelo Pix, né? Então, você vai estar investindo aí na área de missões, tá bom, irmão? Se você puder descer lá, tem um tempo de comunhão também, vai ser muito produtivo e muito bom também. Penso que é só isso, né, líderes? É só isso mesmo? Amém? Quero chamar aqui na frente os aniversariantes, então, da semana. Existe alguém que fez aniversário aí do dia 17 até hoje, 23? Segunda-feira até hoje? Alguém fez aniversário? Levanta a mão, ninguém fez aniversário esse período? Aqui dos presentes, não? Alguém fez aniversário de casamento nesse mesmo período, de 17 a 23? Alguém fez? Não? Vamos ficar de pé então, quero chamar as crianças aqui na frente. Lembrando que no final, se você solicitou a camisa da campanha, mesmo aí que você não tenha condições de pagar hoje, você pagar depois, né? Você que já pediu, ok? Lá no gabinete, no final do culto, você desce lá que a Letícia vai estar dando a camisa para vocês, tá bom? Entregando a camisa para vocês da campanha. E o objetivo nosso é colocar no culto de abertura aqui, não se esqueçam, tá? Nosso culto de abertura da campanha, que será no primeiro domingo de setembro, tá bom? Todas as crianças hoje vai falar um versículo bíblico primeiro. Quem vai falar? Quem? Você, o Theo? Em vez de legendários hoje? É isso aí, vai lá. Eu vou falar Salmo
Guardei a tua palavra do meu coração para não pecar contra ti. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida aí das nossas crianças, amém? Amém! Essa menina é muito alegre. Amém, querido? Vamos orar então. Quem vai orar agora pelas crianças? Você que vai orar? Gil, vai orar pelo culto infantil? Estenda as mãos para cá então. Vamos abençoar as nossas crianças, amém? Como é bom a gente, crianças, guardarem versículos, né? Que coisa boa, que coisa preciosa aqui. Sirva de motivação para nós que somos adultos, para você guardar, memorizar, ler a palavra do Senhor, tá bom? Giovana, pode orar então pelo culto, então? Ora com a gente. Pai, obrigado pelo culto, obrigado cada dia pelo cultinho das crianças, pela Bíblia, Pai. Obrigado por toda a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Amém, isso aí. Podem estar no cabeça das crianças, acompanhando os professores também. Que Deus abençoe os professores também que estarão lecionando, amém? E você que está de pé, aproveite e abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Vocês têm uma água aqui para mim? Tem água aí? Pedir a equipe para providenciar água para a gente aí, por favor. 1 aos Coríntios, capítulo 7, capítulo verso 25. Estamos quase concluindo, quase terminando, irmãos. Quase no final, ok? 1 aos Coríntios, capítulo 7, os versos 25 ao 31. Vou pedir para você abrir sua Bíblia, mesmo que nós estaremos lendo aqui na projeção, para que você veja algumas observações, alguns apontamentos que a gente vai fazer de alguns versículos, né? Para você também marcar algo importante também aí. Ok? Para você que está chegando agora, não faltem os próximos cultos, que a gente sempre segue uma sequência bíblica de explicando versículo por versículo aí. É a nossa proposta como pregação aqui, uma pregação expositiva, bíblica, para que você possa entender bem as Escrituras Sagradas. Amém? Todos acharam? Vamos ler então dos versos 25 ao 31. Do 25 ao 31, tá bom? Vocês vão começar hoje com os versículos ímpares e eu vou estar lendo os versículos pares. Podem começar. O que diz? Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. A igreja? Entretanto, se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Todavia, aqueles que se casaram enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. A gente vai explicar tudo isso, tá? Vigia aí, varões. A gente vai explicar, tá bom? Aqueles que choram como se não chorassem. Os que estão felizes, como se não estivessem. Os que compram algo, como se nada possuíssem. Agora vocês? Até aí hoje, amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela leitura das Sagradas Escrituras nessa noite, ó Pai. E nós clamamos a Ti. Fale conosco mais uma vez, que entendamos e que tiremos, Pai querido, aplicações importantes para as nossas vidas através desse texto bíblico, Pai. Oramos assim, agradecido em nome de Jesus. Amém. Pode tomar assento agora. Quero aproveitar e dar uma saudação também a quem está nos assistindo pela internet. Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Amém? Nos acompanhando de forma online. Queridos, queria fazer uma breve recapitulação do último encontro da série que nós tivemos. Nós falamos do verso 24, né? Melhor, do verso 20 ao verso 24. Dentro desse mesmo contexto, né?
E no verso 20, Paulo reitera a frase do verso 17, aplicando outros exemplos, né? Quando ele fala que cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Paulo fala isso pela segunda vez, reiterando a importância de nós mantermos a nossa conduta, o nosso estado diante de Deus quando nós fomos chamados. Não precisava mudar aquela questão, algumas questões que ele falou anteriormente, de querer se divorciar, enfim, ou quem está solteiro querer casar-se. Ele dá esse conselho, né? Nós já aprendemos bastante sobre isso, falamos bastante sobre essa questão aqui, para que as pessoas não se preocupassem. Alguns que estavam circuncidados, por exemplo, judeus circuncidados e que se converteram, queriam praticar o oposto, né? Deixar de ser circuncidado, uma outra operação que existe, e vice-versa, quem não era circuncidado queria se circuncidar. Então Paulo, ele normatiza essa questão dizendo, você venha nessa condição que você está agora, ok? Não precisa estar mudando nada, né? Muitas vozes externas de legalistas estavam influenciando o povo de Deus a tomar algumas decisões precipitadas e contrárias à vontade de Deus. Por isso que Paulo está orientando, norteando a igreja de Corinto quanto a isso aqui. Falamos ainda também, baseados aí nos versos 21 a 22, onde Paulo explica a condição do escravo. Nós falamos da questão da escravatura, era muito comum naquela época paulina, naquela época onde a carta foi escrita. A escravidão, por exemplo, na questão romana, era muito comum quando o filho nascia já numa condição de escravo, quando a mãe era escrava, ou quando haviam prisioneiros de guerra, que eram trazidos cativos, eram escravizados também, e quando pessoas eram vendidas, né? Vendidas como escravos também para o Império Romano, para as províncias romanas daquela época ali. Okay? Então era muito comum nessas províncias, aqui no caso aqui de Corinto, ter muitos escravos naquela época. Então, Paulo diz que você pode servir a Deus naquela mesma condição, não precisava se preocupar, né? Todavia ele fala, se você puder conseguir a sua liberdade, havia alguns meios para conseguir a liberdade naquela época também, seria bom. Nós trouxemos uma aplicação, né? Por exemplo, às vezes a gente está naquele trabalho, a gente acha, meu Deus, eu tenho que sair do trabalho agora abracei a fé, estou caminhando com Deus. Não, não precisa, você pode servir a Deus lá onde você está. Você pode ser bênção lá no seu trabalho, lá na Aurora, lá na BRF, qualquer que seja o local, você pode ser bênção lá. O Senhor te colocou lá para ser bênção ali. Amém? Aqui, meu Deus aí, vamos completar isso aqui, vamos lá. Ok, me ajuda aqui, minha irmã, seja forte. Me ajuda aqui, ela vai me ajudar. Acho que eu entendi mais ou menos, mas me ajuda aqui. É coisa aqui agora da transmissão. Falamos ainda, irmãos, sobre... Obrigado, meu irmão. No versículo 22 da parte B, Paulo explica a condição do livre, né? Haviam pessoas escravas e também haviam pessoas livres, né? Que o livre também, ele não podia ter a ideia de que ele podia fazer o que ele queria. Pelo fato dele ser livre, ele não era dono da sua própria vida. Muito pelo contrário, ele continuou como escravo de Cristo. Então ele precisava estar sujeito, submisso à autoridade, à vontade de Deus naquela condição. Ok? E para finalizar, tem mais um ponto ainda, Paulo alerta, baseado no verso 23, para o alto preço pago. Paulo reitera uma coisa que ele falou no capítulo 6, dizendo que nós fomos comprados por um alto preço. Ok? Um preço de um resgate naquela época, quando ele entra nesse contexto da escravatura, era altíssimo. Era muito caro, muito alto. As pessoas tinham que trabalhar muitos anos para poder comprar a sua liberdade. Mas Cristo, ele nos liberta de algo muito maior do que a escravidão humana, que é o quê? Que é a escravidão do pecado. Então Cristo nos liberta, Cristo nos faz justos, né? Então o preço pago ali pela nossa vida eterna não tem como mensurar. É isso que o Paulo está dizendo aqui no verso 23. E fechando no verso 24, Paulo reforça a frase dos versos 17 e 20, insistindo, né? Possivelmente porque algumas pessoas estavam tomando atitudes, decisões deliberadas de quem era casado queria se separar, dentre outras coisas que nós já falamos também, né? Então Paulo diz aqui que a pessoa deve continuar
vivendo do jeito que está. Irmão, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Na condição. Não é vivendo no pecado. É na condição que nós entendemos dentro do contexto ali. Escravo, livre, circunciso, incircunciso, casado ou solteiro, dentro desse contexto, ok? Muito bem. Falado isso então, fazendo essa recapitulação, chegamos no verso 25, ok? Onde Paulo aqui ele vai trabalhar, basicamente ele vai retomar uma resposta a uma outra pergunta. Lembrando que nós estamos respondendo aqui uma série, Paulo está respondendo, na verdade, uma série de perguntas da igreja em Corinto, ok? Ele vai responder agora a condição das pessoas que estavam nessa condição do versículo 25. Vou pedir aos irmãos para lerem novamente, até para que vocês gravem um pouco melhor o versículo. Amém? Já lemos uma vez, vamos ler novamente. O que diz aí 25? Pode ler. Muito bem, irmãos. Paulo, na verdade, ele retoma, ok? O mesmo assunto que os irmãos vão relembrar que foi falado nos versos 8 e 9. Lembra quando ele falava um pouquinho de solteiros ali, a condição, né? Que ele fala, irmãos, é melhor vocês se vocês permanecessem como eu, né? Quando ele fala aquela questão, ela fala, mas cada um tem o seu dom de Deus, né? E se a pessoa não conseguir ter autocontrole para ficar solteiro, para viver o celibatário, né? Uma vida sem uma intimidade sexual, aquela questão toda, então é melhor que a pessoa case. O que é melhor casar do que viver ardendo em desejo, é o que ele fala no verso 9 ali, né? Ok? Então, Paulo vai retomar, só que ele fala de forma sucinta ali, e aqui ele vai explicar um pouco melhor essa questão. Então ele diz, quanto aos solteiros, talvez a sua versão diga quanto às virgens, ou outras versões dizem quanto às pessoas virgens, não é isso? Vê na sua Bíblia aí, deve estar assim, ok? Ele vai dizer, é importante falar isso aqui porque a ideia aí não é somente a questão de mulher, tá bom? A mulher que é virgem, é a ideia de forma coletiva. Por isso que eu gosto da tradução da NVI, porque ela traduz realmente quanto às pessoas virgens, né, no caso aí, dando a ideia que não é somente para as mulheres, mas também para os homens também. Ele diz o seguinte, não tenho o mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que pela misericórdia do Senhor é digno de confiança. O que Paulo está dizendo aqui? É uma outra forma de Paulo estar dizendo que ele tinha autoridade apostólica para poder apresentar aquele assunto, aquele tema. Lembra que em alguns outros momentos nós falamos quando Paulo diz, digo eu, não o Senhor? E não é com isso, não é por isso, por Cristo não ter dito algo, que o que Paulo está falando ali não fala fundamentado e baseado por inspiração divina, ok? E nós entendemos que isso aí também é a palavra de Deus também. Mesmo sendo Paulo que fala aquilo. Ok? Só que nessa condição ele dá um parecer, como ele mesmo diz, né? Pela misericórdia de Deus. Então ele está dando aqui uma condição, ele está dando uma sugestão agora para a pessoa que está solteira de um modo geral, né? Para as pessoas virgens que ainda não contraíram o matrimônio. Paulo vai voltar ao tema apresentando algo importante. Verso 26, leiam, por favor, o que diz? Os irmãos percebam aí, a visão de Paulo está apresentando somente um parecer, ok? Ele diz, por causa dos problemas atuais. Paulo não está normatizando a questão de a pessoa não casar. Ele está apresentando uma proposta, um parecer, por causa dos problemas atuais. Pastor, que problema era esse? Aí tem a questão, né? Possivelmente, era a perseguição acirrada que a igreja estava enfrentando naquele momento.
Os irmãos precisam entender todo o contexto da época. Paulo escreve essa carta de onde? Os irmãos lembram? Quem é que lembra aí? De Éfeso. Quem falou Éfeso aí? Muito bem. Ganhou um ponto, hein? Djalma, dá uma bala depois para ele aqui, tá? Éfeso. Se os irmãos lerem todo o contexto de Éfeso ali no capítulo 18, capítulo 19 de Atos, os irmãos vão ver que é uma perseguição acirrada. O pessoal levantou um motim lá por causa, se não me engano, Demétrio, ele levantou um motim para deturpar, para querer destruir Paulo, para querer matar Paulo, porque eles estavam perdendo o lucro, né, das pessoas que idolatravam ali Artemis ou Diana, o templo que era construído na cidade de Éfeso. Uma confusão tremenda, irmãos. Bateram alguns seguidores de Jesus ali. Estava uma perseguição complicada. Então nós entendemos, pelo contexto, que Paulo estava apresentando esse problema. Problema que chegou em Éfeso, problema que tinha chegado, os irmãos acompanharam aqui as viagens missionárias de Paulo, quando ele prega ali na Macedônia, quando ele chega ali em Filipe, ele é praticamente expulso, chega depois ali na região de Tessalônica, também acontece a mesma coisa, ele desce para a região da Caia, ali onde está Corinto, e a perseguição também continua, né? Paulo, primeiro ele vai em Atenas, capítulo 17, depois ele vai para Corinto ali, fica um bom tempo ali ainda, depois de um tempo, né, já, e que ele vai para Éfeso, depois que tem estabelecido já ali praticamente Áquila e Priscila, né, que já começam um trabalho já missionário ali naquela região. Por que eu falo tudo isso? Para os irmãos entenderem o contexto. Era complicado, era difícil demais. Paulo aqui estava trabalhando com cautela para os novos crentes, para que eles não passassem por algumas privações que ele conhecia por experiência própria. Então, por isso que ele apresenta essa questão da perseguição, e possivelmente também alguns estudiosos acreditam que seria uma grande fome também, que aconteceu naquela região da Caia ali, nos anos de 51 ou 52 depois de Cristo. Então os irmãos entendem o contexto? Estão entendendo? Às vezes a gente quer tomar algumas decisões e o contexto às vezes não favorece. É o que Paulo está apresentando aqui, ok? Dentro da situação. E ele diz o seguinte: por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Ok? O homem. Por isso é que eu acho importante, por isso que eu falei para vocês que a ideia do capítulo, do versículo anterior, é as pessoas virgens ou os solteiros de um modo mais genérico. Por quê? A palavra aí para homem é antropos, de antropologia, né? Homem, ser humano, no sentido de ser humano. O ser humano, nesse contexto, Paulo diz que era melhor ele permanecer como ele estava naquela condição quando ele se converte a Jesus. É isso que Paulo está apresentando aqui. Vamos ler o versículo 27 agora. O que diz? Podem ler. Muito bem. Ele vai explicar aqui o que ele falou no verso 26, né? Quando ele diz lá no verso 26, permanecer como você está. Que condição? Se a pessoa estiver casada, no momento que ela aceita Jesus, você não vai se divorciar. Você vai continuar naquela condição que você foi chamado. Lembra que Paulo falou isso por 3 vezes, aquilo ali. Você não vai mudar, não vai precisar mudar, continua assim. Quero que ninguém mude. Continue. Ok? Aí ele fala, está sem esposa, ainda não casou, ou está solteiro, nessa condição do verso 25, não procure, né, por uma esposa, não case. Não é o momento propício para isso. É a recomendação paulina para aquela época. Ok? Então, Paulo diz isso aqui. Verso 28, podem ler o que ele diz? Ok? Mesmo Paulo dizendo aquilo no verso 27, dando aquela sugestão, ele agora vai explicar melhor no versículo 28, quando ele diz, entretanto, portanto, porém, se vier a casar-se,
A pessoa mesmo entendendo que a condição é desfavorável no momento, mas não, preciso casar, eu quero casar, já estou com data marcada, paguei minha festa, já paguei o buffet, tem que casar. Paulo está dizendo o quê? Está pecando? Não, ele diz, se vier a casar-se, não comete pecado. A pessoa não está cometendo pecado, ok? Paulo sustenta que o versículo 26 é uma opinião somente. O que ele fala no verso 26 é somente uma opinião ali. Tá legal? Então não é pecado naquela condição ali. Tá? A gente traz isso para a realidade também como aplicação também, para que os irmãos entendam também que não tem problema nenhum. Nós estamos trabalhando aqui pontos que são muito sensíveis, né? A questão do casamento e a questão daquele que é solteiro, a questão daquela pessoa que ficou viúva, que a gente vai falar um pouco mais à frente, a questão daquela pessoa que passou por um divórcio, as condições para que aconteça um divórcio, nós aprendemos bastante aqui no capítulo 7, ok? Então Paulo está normatizando essas questões que eram muito polêmicas naquela época e, infelizmente, continuam sendo polêmicas na atualidade, não é verdade? Ok? Então ele orienta isso. Aí ele diz, se uma virgem se casar, também não comete pecado. Aí ele explica, todavia, aqueles que se casarem, aí ele está voltando novamente a falar sobre a mesma questão que ele falou, enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. Então Paulo, vendo todo o cenário, Paulo fala, olha, não tem problema nenhum se vocês decidirem agir ao contrário da minha sugestão, da minha opinião aqui. Todavia, entendam, eu percebo pelo contexto, pelo que eu tenho vivido, se vocês se casarem nesse contexto de agora, vocês vão passar por muitas privações, vão passar por muitas dificuldades da vida. E o meu objetivo aqui, como ele fala, é poupá-los disso. Por isso que eu estou recomendando tudo isso a vocês. Ok? O que eu quero, igreja, que vocês entendam claramente aqui, é que isso aqui não é uma norma, tá legal? Paulo está direcionando para uma realidade daquela época, tá bom? Para que as pessoas tivessem essa orientação ali, ok? A ideia aí de dificuldades, irmão, quando ele fala ali dificuldades na vida, dá uma ideia clara de final dos tempos, ok? Havia, de certa forma, essa ideia no coração de muitos seguidores de Jesus, a brevidade do tempo, do final dos tempos ali na era apostólica. Bom? Versículo 29. Eu vou pedir para você fazer uma leitura agora mais comprida. 29, o 30 e o 31, que basicamente falam a mesma coisa. Podem ler o que diz? Aqueles que choram como se não chorassem, se estão felizes como se não estivessem, se compram mal como se nada fosse. Os que ousam as coisas do mundo como se não passassem, porque a forma presente desse mundo passará. Ok? Volta lá no verso 29. Ok? Então Paulo sintetiza a ideia desse contexto, dessa explicação que começa a partir do verso 25, dizendo o seguinte: o que eu quero dizer, irmãos, é que nos resta pouco tempo. Paulo estava indo além das circunstâncias do momento, da perseguição, talvez da fome, talvez de outros fatores, da urgência da pregação, que nós já falamos aqui também, a urgência da missão de levar o evangelho por toda aquela região ali, até então conhecida. Mas Paulo estava olhando para a consumação dos séculos. Quando ele diz aqui, ele dá essa cola para a gente. Pouco tempo nos resta. Paulo se insere nesse contexto. Nos resta. Havia uma ideia, com certeza, clara de iminência no coração de Paulo, diante do cenário atual, das perseguições que estavam se levantando naquele tempo. A gente tem alguns versículos que eu queria trabalhar com vocês, pelo menos dois. Vou pegar o primeiro, que é de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17,
onde nós percebemos na leitura claramente, uma leitura escatológica de final dos tempos, que Paulo se coloca na condição do próprio arrebatamento. Para os irmãos entenderem essa ideia latente, forte no coração dos primeiros discípulos, de que o final dos tempos seria naquela mesma época também. Podem ler, o que diz aí? Depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles para o encontro com o Senhor dos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. É um versículo muito falado na escatologia, né? Sobre o advento ou a vinda de Cristo. E Paulo, ele com essa visão de que o tempo era próximo, ele se coloca na condição de ser arrebatado. Quando ele diz no início, ó, depois nós, primeira pessoa do plural, né? Eu, tu, ele, nós, certo, né? Tá certo, professor Carlos Eduardo? Tá certinho? Ok? Nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens. Essa ideia é clara. Agora, outro versículo bem interessante, que é do sermão profético de Jesus. Mateus capítulo 24. Se você quer entender um pouco também de escatologia, de final dos tempos, nos evangelhos, né? Os três falam um pouquinho. Os sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, falam um pouquinho sobre eles também. E tem um contexto que nós chamamos de sermão profético. Em Mateus, começa no capítulo 24, e nos versos do 19 ao 21, olha o que ele diz aí. Podem ler. O que é falado? 20. E o 21. Porque haverá tribulação como nunca houve desde os princípios até agora, nem jamais haverá. Era esse cenário, era essa visão. Então os irmãos entendam, a igreja sendo perseguida, passando por muitas privações, pessoas morrendo, né, como aconteceu com Estevão lá no capítulo 7 de Atos. Próprio Paulo consentiu na morte de muitos, ele fala isso nos evangelhos ali, nas cartas, ok? Nesse contexto ali, os irmãos veem no versículo 19 o que é falado, que Jesus fala. Pode voltar um pouquinho. Versículo 19, Mateus 24, 19. Ó, como serão terríveis aqueles dias para as grávidas. Então os irmãos imaginem, dentro da visão de Paulo, dos apóstolos, da igreja primitiva, alguém se casar naquele contexto e tiver um filho. Ia ficar bem difícil, né? Os irmãos entendem? Ia ficar muito difícil você passar por um período de grande tribulação com uma criança no colo. Então Paulo estava tentando o quê? Poupá-los dessa dificuldade. Por isso que ele apresenta aquilo. Para as grávidas e para as que estiverem amamentando naquele dia, né? Grávidas que eu falei aí, a gestante, né? E também as que estiverem aí, as lactantes, né? Naquele momento também, ok? Verso 20, aí ele diz ainda no 20... Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, um contexto que dá a entender que é um contexto mais judaico, né, por causa da questão da guarda do sábado, né, algo que não é assunto para o momento, mas que nós acreditamos que isso aí se aconteceu cabalmente em 70 depois de Cristo, com a destruição do templo em Jerusalém. Foi uma perseguição acirrada, de fato aconteceu. Mas os discípulos inicialmente tinham isso em mente, essa perseguição acirrada que iria acontecer. Então, os irmãos imaginaram fugir num sábado, que era o dia de descanso, e no inverno, que era um frio tremendo, né? Ter que dormir nas ruas, ao relento, sem um teto. Então, seria uma dificuldade tremenda para a igreja naquela época. Por que eu estou mostrando esse versículo para os irmãos? Para os irmãos entenderem o porquê que Paulo diz isso. A preocupação que Paulo tinha para que a igreja priorizasse a pregação do evangelho, a explanação do evangelho, para que o evangelho chegasse a todo mundo até então conhecido naquela época. Ok? Então essa era a preocupação de Paulo ali. Aí ele fala algumas coisas, né, nos versos 30, pode voltar ao versículo, ao texto original, por favor, Joe? E ele diz ali, capítulo 7, no versículo 30, né, ele diz, aqueles que choram, ele fala agora a forma que as pessoas tinham que viver.
diante das circunstâncias. Olha só, aqueles que choram, como se não chorassem. Chega de luto, chega de ficar lamentando, é tempo de pregar o evangelho. Chega de ficar, né, estou sofrendo, né, não vou sair, quero ficar sozinho, né? Tem muitos negócios de querer ficar sozinho, né? Paulo fala, não tem esse negócio não. Vamos para a luta, vamos pregar o evangelho, tempo do fim. Mais pessoas precisam ouvir de Jesus. É isso que ele está apresentando aqui. Os que estão felizes, ato alegre agora, como se não estivesse. Não, tem muita gente morrendo sem Jesus. Vamos pregar o evangelho. A gente se alegrou aqui hoje, mas a gente precisa avançar. Tem muita gente ainda que está triste. É isso que ele está apresentando aqui. Mas o que ele fala? Os que compram algo como se nada possuíssem. É o tempo do fim. Vai comprar alguma coisa agora? Comprar alguma coisa? Você não vai ter mais isso. Vai acabar o mundo. Para que ficar preso, atrelado a isso? É isso que Paulo está dizendo aqui. Ok? Versículo 31, o que ele diz? Pode passar. Os que usam as coisas do mundo, né, cartão de crédito, naquela questão naquela época, como se não usassem, né? Fica até um alerta. A gente sabe que está tudo... estamos vivendo no mundo digital. Meus irmãos, no tempo do fim, ninguém vai ter dinheiro mais não. Está pensando o quê? Vai ter que aceitar a marca da besta para poder tirar dinheiro do banco? Tu vai aceitar? Amém. Glória a Deus. Vai ficar durinho da Silva. Junta o dinheirinho no colchão lá. Já falei com o Djalmo. Djalmo, guarda um pedacinho da chácara lá, porque a gente vai para lá qualquer coisa. Amém? É assim mesmo, meus irmãos. É o tempo do fim. A gente não vai ter nada. O governo vai tirar tudo. É aquela questão, a perseguição. Tá? A gente tem que se preparar para essa realidade. Será que a gente está pronto para isso? A gente tem falado isso aqui constantemente. Os que usam as coisas do mundo como se não as usassem. Aí ele explica o porquê. Porque a forma presente deste mundo passará. Porque o mundo vai se findar. Ok? Eu quero terminar aí mesmo, por causa do tempo. Eu quero trazer algumas reflexões para a gente desse texto que nós lemos aqui. A gente explicou claramente o texto dentro do contexto para vocês entenderem, mas sempre tem alguma aplicação, sempre alguns conselhos, né? Baseado no verso 28, eu queria dar um conselho para vocês. Escute isso. Dependendo do momento, guarde isso, dependendo do momento, decisões naturais podem ser perigosas. Guarde isso para a sua vida. Dependendo do momento em que esteja o Brasil, que você esteja seu coração, decisões naturais, até mesmo que a gente considere importantes, são perigosas muitas vezes. Os irmãos entenderam o contexto ali, né? Até dentro do casamento naquela época ali, era algo natural, algo comum, mas seria perigoso para o contexto, tendo em vista a perseguição. Então, é uma aplicação para o nosso cotidiano aqui. Não aconteceu, a pessoa quer murmurar, quer reclamar com Deus, quer ficar de biquinho, triste. Para com isso. Aprenda a agradecer a Deus, né? Lemos lá com uma visita que nós fizemos, 1 Tessalonicenses 5:18, né? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Porque quando você dá graças, você agradecer na situação difícil, sabe o que vai acontecer? A pessoa lá fora vai olhar assim para a irmã Isabel está passando esse problema, ela está agradecendo a Deus. Que negócio é esse? Onde ela tem esperança? Era para ela ficar descabelada. Ela vai entender, não, mas ela tem Jesus no coração. É por isso que ela não reclama, ela agradece. Amém? É por isso que a Tessalonicenses fala aqui, 1 Tessalonicenses 5:18 fala para a gente, em tudo dai graça, em qualquer circunstância. A gente precisa entender isso, irmãos. Ok? Uma outra aplicação aqui, baseado nos versos finais, né? A nossa bandeira, a nossa esperança é o Senhor. Eu vou falar muito isso aqui porque a gente está entrando num período político. Eu já sei como é que é. A nossa esperança, a nossa bandeira é o Senhor. Vamos cuidar com aquilo que nós priorizamos. Eu já vi gente que se diz crente brigar por causa de polarização política. Não faz parte do nosso contexto isso não, irmãos. Não faz parte não, ok? Eu tirei alguns exemplos aqui, ó. A polarização extrema na política é nocivo para a igreja. Cuidado com isso. A gente tem os princípios que nós entendemos muito bem, que são baseados nas escrituras sagradas, na Bíblia sagrada. Porém, isso não deve gerar uma rivalidade extremista, que tem acontecido muitas vezes por aí. Cuidado com isso, ok?
Todo versículo aí trabalha sobre princípios e prioridades que nós precisamos defender. O que está em foco é o reino. O que está em jogo é o reino dos céus. Outro exemplo que eu coloquei aqui: se prender a complicações da vida que ofuscam o nosso envolvimento no reino. Você se envolve em tanta coisa, em jogo, tigrinho, se envolve em... mais o quê? Me ajuda aí, gente. Eu não conheço nada, não. Tigrinho só que eu vou falar muito, né? Avião, né? Aviãozinho, mais o quê? Jogo do bicho. Se envolve. Muitas vezes você se envolve numa dívida milionária, tem que trabalhar dobrado para poder pagar aquilo ali, para resolver aquilo ali, e o reino fica em segundo plano. As coisas de Deus ficam em segundo plano. Só estou dando um exemplo aqui, ok? Se envolve em situações aí de investimentos, de riscos muito altos, muitas vezes, fica refém daquilo ali e não se envolve no reino. São algumas aplicações claras desse texto aqui. E a preocupação paulina de Paulo é justamente essa, que a gente não se complique, né? Não se envolva nas coisas desse mundo. É muito interessante a palavra dele para Timóteo, eu quero terminar aqui. Para Timóteo, quando ele diz que nenhum soldado em serviço se preocupa com as coisas dessa vida. Pergunta aí alguém que teve experiência, aqui ninguém teve, né? Graças a Deus. Vai perguntar aos ex-combatentes aí, participaram da Segunda Guerra Mundial. A preocupação toda deles ali tem que ser voltada para a questão bélica, para a conquista, centrada somente ali na questão da guerra. Pode estar preocupado, fez sol lá no Rio de Janeiro, fez sol na Bahia, como é que está a situação lá? Ih, o que aconteceu? Não. Nenhum soldado que está verdadeiramente em serviço se preocupa com as coisas dessa vida. E Paulo dá um exemplo, isso para Timóteo serve para nós. A gente tem que se preocupar primariamente com as coisas de Deus, porque nós somos de Deus, e quem é de Deus se envolve naquilo que é de Deus, e não naquilo que é do mundo. Amém? Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações, que nós vivamos para a glória de Deus. Vamos ficar de pé, quero convidar o Ministério de Música aqui. Deus abençoe você na sua casa também. Eu queria orar pela sua vida. Queria que você colocasse aí, fechasse seus olhos nesse momento, abaixasse a sua cabeça, fizesse uma autoanálise. Como é que está a sua vida hoje? Qual tem sido a sua prioridade? Você que tem um chamado, que tem um ministério, qual tem sido a tua prioridade hoje? Você que tem uma missão que o Senhor te confiou, um talento, entregue assim na tua mão, ó. Investe esse talento aqui, ó. Multiplica esse talento. O que você tem feito com aquilo que o Senhor te confiou? Não tem como se esconder de Deus. Provérbios capítulo 15, versículo 3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Não há como se esconder de Deus. Nós precisamos entender que os planos de Deus são maiores que os nossos. Para com esse negócio de colocar os teus planos na frente de Deus. Nós já sabemos, já temos a orientação bíblica de que os planos de Deus são maiores do que o nosso. Vivamos os planos de Deus para as nossas vidas. Para que quebrar a cara? Para que se desviar do caminho? Se existe uma orientação bíblica clara para cada um de nós. Mas talvez você, por falta de orientação, tomou algumas decisões difíceis na sua vida e tem sofrido algumas consequências hoje. Queria orar pela sua vida nessa noite, amém? Coloca a mão no seu coração aí, vamos orar. Pai, nessa noite eu quero colocar o meu irmão, a minha irmã nessa noite em tuas mãos. Aqueles que aqui estão, ó Deus, que talvez tomaram algumas decisões difíceis e tem hoje tendo que viver com essas consequências. Pai, abençoa essas vidas hoje. Dê uma luz, dê uma orientação norte para que essa vida preciosa do meu irmão ou da minha irmã possa ter direcionamento do Teu Santo Espírito para sair dessa condição. Abençoe, Pai querido, essa vida
em nome de Jesus. Talvez alguém aqui, ó Deus, passando por uma situação tão difícil, não consegue achar saída, que hoje ele entenda que a nossa esperança está no Senhor, que tudo passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor vive para sempre, como diz o 1 João, capítulo 2, verso 17. Senhor, aplique essa certeza, essa convicção no coração dessa querida pessoa aqui nessa noite, ó Pai. E que ela viva os teus planos, que ela viva os teus sonhos, os teus projetos, ó Deus, para a sua vida. Da mesma forma, aquele que está online, Deus querido, só tu sabes como está esse coração, ó Deus, trabalhe nessa vida, em nome de Jesus, cuide dos seus, ó Pai. Que haja paz, que haja tranquilidade nos lares, que haja cura, que haja restauração, que haja transformação de vidas para a glória do teu nome, ó Pai. E que baseado nessa palavra de hoje, vivamos para a tua glória, Senhor. Esteja conosco, Pai, a nossa oração. Fazemos a ti em nome de Jesus. Amém e amém.
Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Divino Espírito Santo seja com a igreja aqui reunida e com todo o povo do Senhor, que aguarda pela vida, hoje e para todos sempre.